Já José Roberto Lamarque e Leila Pereira andam cada vez mais próximos do Vasco, pelo menos é a informação que vem do Rio. Para completar, Guilherme de saída no Santos. Além das últimas do mercado, bastidores e finanças, tem muita coisa legal. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Já o Vasco fez campanha tão ruim no Brasileiro que somente em outra participação, no ano de 2008, havia perdido mais do que nesse ano. Foram 20 derrotas em 2008 contra 19 derrotas da atual temporada. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários. Depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro, o Guilherme está decidido a não voltar mais. Tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garanta, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Bora te atualizar sobre a novela envolvendo o casal Crefisa e o Vasco da Gama. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, José Roberto Lamarque teve uma série de reuniões recentes com a diretoria do Vasco da Gama. Discussão sobre a possibilidade de investimento na SAF Cruz Maltina. Segundo Gilmar Ferreira, Lamarque e Leila teriam passado os últimos dias no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras e o mandato só termina em dezembro de 2027, acho muito difícil vê-la ocupando qualquer cargo ou se associando ao Vasco. Mas, desde antes da eleição do Pedrinho, o Zé Roberto Lamarque, marido da Leila Pereira, trabalhava com uma série de possibilidades de auxílio ao Pedrinho. Compra dos name rights do estádio, investimento na SAF, entre outras modalidades. Não tenho a mínima ideia de que operação possa estar sendo conduzida agora. E acho até natural que a Leila e o Lamarque desmintam qualquer possibilidade de acordo, até porque toda vez que surge esse tipo de notícia no Vasco, a repercussão é muito ruim entre conselheiros do Palmeiras. O pessoal no Palmeiras não gosta desse tipo de notícia, mas é mais um motivo pra gente ficar de olho nessa história, beleza? Marinakis no Vasco. DG deu uma bela encilhada dessa história de Marinakis no futebol brasileiro, né? Ele chegou a conversar com o Vasco, negociou muito a compra de um fundo de Cotia no São Paulo. O Textor tentou levá-lo para o Botafogo, até porque o Textor está com enormes problemas financeiros, e no final das contas ele se distanciou do futebol brasileiro. Hoje ele tá bem pouco falado. E aí vou dar uma impressão, tá? Eu não vejo uma pressa muito grande do Pedrinho em encontrar um novo comprador. Não é que ele não queira vender, mas é que assim, para vender de qualquer jeito, ele não vai fazer. Ele vai tentar encontrar uma alternativa melhor, com o Vasco numa situação melhor. E de fato faz sentido, né? Se você vende o Vasco depois do potencial construtivo ter entrado, das obras do estádio terem começado, de um time mais competitivo dentro de campo, você passa a ter uma capacidade de discutir valores com o seu possível parceiro muito melhor, né? Isso não tem a menor dúvida. Enfim, acho que precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que vai funcionar essa questão envolvendo Vasco e Marinakis. E vazou a lista de reforços do Vasco da Gama. O pessoal do Atenção Vascaínos revelou uma série de nomes que estão na pauta Cruz Maltina para 2026.
todos relacionados ao futebol brasileiro, exceto Elinho, jogador formado no São Paulo, que passou pelo Red Bull Bragantino e pertence ao Toluca do México. Esse dá para arriscar do mapa, não existe nenhuma chance dessa contratação acontecer. Toluca havia comprado o Elinho por 13 milhões de euros e o jogador brasileiro tem vivido grande fase por lá, nem vamos tratar sobre o Elinho. Bora para os nomes, esses sim bem mais reais. Bernabei, ótimo lateral esquerdo argentino que pertence ao Celtic e está emprestado ao Internacional. Gabriel Menino, que não deve ficar no Atlético Mineiro, ele é volante, formado pelo Palmeiras. Breno, goleiro do Fortaleza, e Pierre, volante, que está no Fortaleza, mas pertence ao Tombense, embora o Fortaleza tenha negociações bastante avançadas para comprá-lo. Queria chamar atenção também para William Machado, zagueiro que pertence ao Ceará, e Talhari, atacante que conseguiu se destacar mesmo na campanha bastante ruim do Juventude. Você, torcedor do Vasco, gosta de quais desses nomes? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? E o sonho de Leila Pereira em seguir como presidente do Palmeiras depois de dezembro de 2027 subiu no telhado. Na semana passada, a atual mandatária alviverde admitiu que se encontrou no futebol e pretende seguir atuando no esporte durante bastante tempo. Até por isso, a Leila trabalhava nos bastidores durante toda a temporada de 2025 para que em 2026 conseguisse a alteração do Estatuto do Palmeiras, permitindo a ela buscar mais uma reeleição. O atual estatuto permite que o presidente eleito consiga apenas uma vez ser reeleito. A Leila já está no segundo mandato e termina a sua participação em dezembro de 2027. Qual que era o plano da atual presidente alviverde? Fazer uma temporada de 2025 com muitos títulos, para que em 2026, um ano antes da eleição, ela propusesse aos membros do Conselho Deliberativo nessa mudança no estatuto e baseada no enorme sucesso de 2025 e com a aprovação dos conselheiros, ela seguiria como presidente do Palmeiras até 2030. Mas o tiro saiu pela culatra. Apesar de 703 milhões de reais investidos em reforços e da maior folha salarial alviverde em todos os tempos, o Palmeiras terminou o ano sem nenhum título, pela primeira vez na era Abel Ferreira. Ou seja, a chance de a Leila Pereira emplacar esse terceiro mandato dentro do Palmeiras em 2026 é muito pequena, para não dizer zero. Rejeição à ideia é enorme e vai se tornar ainda pior por conta da falta de resultados. Imaginar que ela consiga a alteração do estatuto em 2027, no ano da eleição, é ainda mais complicado. Então, diante desse cenário, deveremos estar assistindo aos últimos meses da presidente à frente do Palmeiras. Se ela tem o sonho e o objetivo de seguir à frente do futebol, eu não descartaria que Leila Pereira tentasse a compra da SAF do Vasco assim que deixar o Palmeiras. Papo para 2028. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama. Então é isso, se você gostou do conteúdo, chega deixando um like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para você ficar sempre antenado nas atualizações do Vasco da Gama. Combinado? A gente fica por aqui naquele pique, naquele ritmo. Até o próximo vídeo, vamos que vamos. Fui.